Saúdo todo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você que está aí esperando o momento da oração, seja abençoado pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus venha te guardar, que Deus venha enviar proteção. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, família. Louvado seja Deus, para que venha ser alcançada. Deixe o seu pedido de oração, para que eu esteja clamando pela sua vida no monte. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Vamos orar nesse momento. Pega uma foto, pega uma peça de roupa, pega, louvado seja o nome do Senhor, uma água. Vamos orar para que Deus venha abençoar. Tudo é possível aquele que crê. Se você crê, Deus vai libertar a tua casa, Deus vai libertar a tua família. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo vai dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que aquele homem ali, louvado seja Deus, paralítico no tanque de Betesda, louvado seja Deus, aquele paralítico se encontrava, amado, 38 anos, louvado seja Deus, paralítico, mendigo, na beira daquele tanque das ovelhas. Louvado seja Deus, aonde, louvado seja Deus, que havia ali muitos coxos, muitos paralíticos, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele entra, louvado seja Deus, pela porta das ovelhas. E Jesus começa, louvado seja Deus, a operar o milagre. O mais interessante é que aquele homem, louvado seja Deus, ele ficava na beira daquele tanque esperando a água ser agitada, para que, louvado seja Deus, alguém levasse, louvado seja Deus, para que alguém levasse a ele e seria curado. Ele esperasse o anjo descer, movimentar essas águas. Louvado seja Deus, mas quando, glória a Deus, quando Jesus chega, pergunta que ele quer ser curado. Louvado seja Deus, ele diz, Senhor, mas não tem ninguém que me leve ao tanque quando eu vou. Louvado seja, alguém já foi na minha frente. Ele começa a ter uma instabilidade, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, começa a ter uma instabilidade, a qual que impedia ele de chegar até o tanque, que era a sua paralisia, que era, louvado seja Deus, a tua, louvado seja Deus, impossibilidade. Mas porém também eu vejo nesse texto que ele começa a colocar problema, louvado seja Deus, ele começa a colocar o problema, dizer que não tem ninguém que possa levar ele no tanque, mas simplesmente Jesus só está perguntando que ele quer ser curado. Mas a Bíblia diz que Jesus, louvado seja Deus, cura aquele homem, mas não leva ele até o tanque. Jesus quer que ele mesmo vá, louvado seja Deus. Jesus quer que ele vá mesmo, ele, louvado seja Deus, até aquele tanque. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no momento que ele vai até o tanque, ele é curado. Ele, louvado seja Deus, ele deixa a tua cama. O Senhor manda ele ir, louvado seja Deus, até os sacerdotes. Glória a Deus, para mostrar o que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que se encontra, louvado seja Deus aí, louvado seja Deus numa paralisia espiritual. Você que se encontra, louvado seja Deus, como esse homem, louvado seja Deus, na beira desse tanque, esperando um anjo agitar, louvado seja Deus, essas águas, para poder, louvado seja Deus, você ser curado, para poder o milagre acontecer. Mas louvado seja Deus, aquele homem, ele vai ser a palavra liberada. Ele vai até aquele tanque se arrastando, ele vai até aquele tanque sem força, ele vai até aquele fogo todo, aquele tanque somente com a esperança, pela palavra que foi liberada a ele. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, ainda que você se encontre nessa madrugada se arrastando, ainda que você se encontre sem força, amados, sem força nessa madrugada,
sem força, louvado seja Deus, para orar, sem força para dobrar o seu joelho, sem força para buscar pela tua família. Mas aquele que está nessa noite, ele está dizendo para ti: ei, louvado seja Deus. Eu estou, louvado seja Deus, te dando a cura. Estou perguntando somente o que você quer. Louvado seja Deus, tu queres ser curado, tu queres receber um milagre, tu queres sair, louvado seja Deus, desse pecado. Tu queres, louvado seja Deus, ser livre desse pecado. Você quer ser livre disso que te aprisiona nesse mundo. Você quer ser livre disso que te aprisiona, louvado seja Deus, nessa terra que está te aprisionando de você se chegar até Jesus. Ele está dizendo para ti a sua chance, louvado seja Deus, de tu pegar a tua cama, louvado seja Deus, e andar diante do seu milagre. Glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus, nessa madrugada, você possa receber a cura, você possa mergulhar nesse tanque. Aí Jesus está dizendo para ti: não precisa ficar sentada esperando, não, louvado seja o nome do Senhor, mover das águas, não. Porque aquele que tem o poder, louvado seja Deus, de tocar na sua enfermidade, de tocar na sua paralisia, de te libertar desse pecado. Você que está aí não consegue largar a prostituição. Você que está aí não consegue largar a maconha, largar as drogas, largar os vícios, louvado seja Deus. Ele está dizendo para ti nessa madrugada que você pode, você consegue. Ele está dizendo somente: louvar seja Deus, levanta a tua mão, pede a Ele, louvar seja Deus, me liberta, Deus me transforma. O sangue dele vai transformar você. Louvado seja, vai te dar coragem, louvado seja Deus, para seguir uma vida nova, para começar algo novo na sua vida. Creia que Jesus, louvado seja Deus, Ele vai transformar a tua vida. Creia que Ele vai te levantar para fazer um novo tempo na sua vida. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Pai que Ele venha te alcançar, que Ele venha te libertar, que Ele venha quebrar toda a maldição como Ele quebrou na vida desse paralítico. Ele vai quebrar e vai restaurar uma vida nova. Eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ó Deus, entrando na tua santa e gloriosa presença, aonde eu te louvo, magnifico o teu nome, Senhor, porque eu sei que tu és bom. Eu sei que o Senhor cura, o Senhor transforma, meu Pai, as nossas vidas. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, a pessoa, meu Deus, precisando do teu agir. Meu Deus, a pessoa agora sentada na beira desse tanque, ó Deus, precisando de uma libertação. Meu Deus, começa agora, meu Deus, quebrar, meu Deus, toda a maldição. Oh Deus, quebra, meu Pai, nessa madrugada, Senhor, toda a maldição na vida desse homem, na vida dessa mulher, meu Deus. Meu Deus, ela hoje peca, hoje, faz amanhã. Meu Deus, essa mulher se encontra sem força, meu Deus, para prosseguir. Esse homem, essa mulher se encontra sem força, meu Deus, para seguir ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, a cada dia, meu Deus, ela vê a sua vida aprofundando. A cada dia ela vê a sua vida, meu Deus, aprofundando, meu Pai, no erro, no meu Pai. Mas, meu Deus, ela sente no coração dela que ela precisa de uma mudança. Ela precisa, meu Pai, que meu Senhor, o Senhor venha libertar. Oh Deus, liberta o teu povo, transforma o teu povo. Meu Deus, quebra essa maldição, meu Deus, que há no casamento, meu Pai, dessa mulher. Meu Deus, meu Pai querido, ela não consegue, Jesus, ser feliz. Meu Deus, essa maldição, meu Deus, vem de muito tempo, Pai. Mas eu te digo, minha irmã, nessa madrugada, louvado sereis livre pelo sangue de Jesus. Jesus está dizendo: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Se tu conhecerei a verdade, você será livre. Se você conhecer a verdade, tu será limpa, minha irmã. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Sinta aí, louvado seja Deus, a libertação sobre a tua vida. Essa libertação vai transformar a tua vida. Deus quebra agora toda a maldição desse vício, minha irmã, que você não consegue largar o vício. Você não consegue, louvado seja o nome do Senhor. Você tenta, está conseguindo, louvado seja Deus, a caminhar, mas não consegue.
Mas Deus te diz nessa noite que Ele está quebrando, está segurando nas tuas mãos. Você que não consegue firmar o teu espaço na presença do Senhor, Ele está dizendo que Ele é contigo, Ele quebrará toda a maldição. Ó Pai, quebra toda a maldição, Senhor, na vida do teu povo. Meu Deus, a pessoa nesse momento, ó Pai, que precisa de um milagre. A pessoa que, meu Pai, que está como esse paralítico há tanto tempo na beira desse tanque. Ó Deus, começa aí, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, meu Pai querido, trazer de volta a esperança. Meu Deus, esse homem, meu Deus, que tem passado dia difícil, Senhor. Meu Deus, que foi, meu Deus, meu Pai, foi cometido de obra, meu Deus, de feitiçaria, meu Pai, contra a tua vida. Meu Deus, começou na vida financeira, oh Pai. Começou a dar tudo errado, meu Pai, começou a dar tudo errado. Na vida financeira dele, meu Deus, ele não consegue prosperar. Ele não consegue avançar, não consegue progredir, meu Deus. Ah, Jesus, estenda a mão agora, meu Deus, para esse homem que se encontra desesperado. Meu Deus, ele já pensou, meu Pai, até em suicídio, meu Deus. Meu Deus, mas o Senhor é Deus para libertar, o Senhor é Deus para transformar e trazer de volta a esperança para aquele que, meu Pai, já não tem mais. Jesus, toma agora nas tuas mãos, meu Pai, traga a esperança de volta, meu Deus. Meu Deus, agora, meu Pai, essa pessoa que não consegue dormir, essa pessoa que tem tomado calmante, remédios fortes, ó Pai, para poder, meu Deus, tu conseguir dormir, Jesus. Mas só que, meu Pai, cada vez que ela toma esse remédio, ó meu Pai, ela fica mais viciada nesse remédio. Jesus, toca agora, meu Deus, liberta, meu Pai, essa mulher, esse homem desse remédio, esse jovem, esse adolescente, ó Pai. Toma nas tuas mãos, meu Deus, eu creio na libertação da sua casa. Eu, Deus, creio na libertação da sua família. Oh Deus, toma nas tuas mãos, meu Deus. Eu creio na restauração nesta noite. Eu creio, meu Pai, nas portas abertas. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, oh Pai, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, creio que você será liberta. Eu creio que você será transformada. Ela cante na banda saio. Toma posse aí do teu milagre. Toma posse da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus transformando a sua vida em nome de Jesus. Toma posse aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória a Jesus, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, visita essa mulher aí, Senhor, visita esse homem. Meu Deus, olha como nessa madrugada o Senhor está quebrando toda a maldição. Olha como o Senhor, meu Deus, está entrando na casa dessa pessoa, está tirando essa angústia. Meu Deus, olha como o Senhor visita esse homem, meu Deus, que se encontra desesperado. Ei, meu filho, na Camandaraçúbia, o teu Deus manda te dizer que Ele é contigo. Olha essas portas abertas que Deus está abrindo para a sua vida. Olha aí no seu setor de trabalho, na banda, Deus está tirando todas as perseguições. Deus está tirando todas as afrontas sobre a tua vida nessa madrugada. Toma posse aí, minha irmã. Louvado seja Deus da sua vitória. Deus está dizendo para ti que a tua casa servirá ao Senhor. E toma posse em nome de Jesus. Graça e paz. Seja a tua uma bênção em nome de Jesus.